Fala galera, análise de Bahia 1, Atlético Paranaense 1, pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, me ajudar a chegar aí nos 110 inscritos. Peço também para você dar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então segura aí 5 minutinhos comigo para ter um raio-x desta partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê aqui um equilíbrio em termos de posse de bola, 51% para o Bahia, 49% para o Atlético Paranaense. Se a gente olhar aqui para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vai ver aqui os jogadores do Bahia um pouco mais adiantados em relação aos jogadores do Atlético Paranaense, né, o que mostra aí talvez o Bahia pressionando mais o Atlético contra o seu campo defensivo, mas só para confirmar isso, eu vou substituir os jogadores aqui por duas linhas que representam aí o avanço médio de cada uma das equipes. A gente vê aqui a linha do Bahia em cima, né, praticamente em cima da linha do meio de campo, e a linha do Atlético Paranaense um pouco mais recuada. Para complementar a nossa visão sobre o comportamento das equipes, a gente tem aqui a concentração de jogadas da partida. Então a gente vai ver um equilíbrio no meio de campo, né, do total de jogadas da partida, 21% foram do Bahia no meio de campo e outros 21% do Atlético no meio de campo, mas o Bahia conseguiu produzir mais no seu campo de ataque. Então, do total de jogadas da partida, 16% do Bahia no seu campo ofensivo e do Atlético aqui foram 9% do total de jogadas da partida do Atlético no seu campo ofensivo. Fechando essa parte de comportamento, a gente tem aqui um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. A gente vê muito mais barras azuis do que barras vermelhas, que mostra aí que o Bahia dominou o jogo por mais tempo, principalmente aqui, um início de jogo meio morno, né, mas ali dos 15 até os 30 do primeiro tempo, um domínio mais intenso do Bahia, logo aí depois um trechinho mais de domínio do Atlético Paranaense, no final do primeiro tempo aqui um pico de domínio do Bahia, que também se estendeu aqui para o início do segundo tempo, depois a gente tem um pico do Atlético Paranaense, e aí, ali dos 5 minutos até mais ou menos os 30, novamente um domínio do Bahia, né, com trechos aqui de bastante intensidade. Dos 30 até os 45, basicamente o domínio do Atlético Paranaense, mas só um trecho aqui com maior intensidade, e no finalzinho do jogo, mais um pico do Bahia. Se a gente considerar que um domínio total da equipe mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100, quando a gente tira a média de todas essas barras, a gente vai chegar no número 13, que mostra aí um domínio relativamente alto do Bahia na média do jogo. Agora a gente vai passar a olhar aqui para algumas estatísticas que vão complementar a nossa análise aí, olhando para aquilo que as equipes conseguiram produzir em termos de construção de jogadas e finalizações. Então a gente começa pela expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. A gente vê aqui 1,43 pelo lado do Bahia, um número relativamente alto para uma equipe mandante, e 0,94 para o Atlético Paranaense, que também é um número alto para um time visitante. De qualquer forma, aí, uma ligeira superioridade do Bahia em termos de expectativa de assistências. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver o Bahia aqui com muitas finalizações, 28, que geraram também uma expectativa de gols bem alta, 2,45. Pelo lado do Atlético Paranaense, foram apenas 6 finalizações com uma expectativa de gols de 0,70. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então a gente vê aí o Bahia, tanto em finalizações quanto em expectativa de gols, sendo bem superior ao Atlético Paranaense. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não vai dizer muito para a gente sobre a qualidade das finalizações. Então, para isso, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações para ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado. Pelo lado do Bahia, a expectativa de gols pós-chute foi de 1,87, ainda um número alto para uma equipe mandante. Pelo lado do Atlético Paranaense, esse valor é de 1,15, um número mediano para uma equipe visitante. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma dimensão do desempenho das equipes nas finalizações. Então, pelo lado do Bahia, esse valor é de menos 0,58, que mostra um desempenho relativamente ruim do Bahia nas finalizações, né? A expectativa de gols foi reduzida de 2,45 para 1,87. Já pelo lado do Atlético Paranaense, a gente tem um desempenho relativamente bom da equipe nas finalizações, né? A expectativa de gols aumentou em 0,45, passando de 0,70 para 1,15. E quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados, a gente vai ter uma dimensão aí do desempenho dos goleiros na partida. Então,
pelo lado do Bahia, o desempenho do goleiro fica aqui em 0,15, né, que é a diferença entre 1,15, que era a expectativa de gols pós-chute do Atlético Paranaense, e o gol que o Atlético conseguiu marcar. Então, um desempenho relativamente neutro do goleiro do Bahia, praticamente tomou o mesmo número de gols que era esperado com base na qualidade das finalizações que foram dadas aí no seu gol. Pelo lado do Atlético Paranaense, o desempenho do goleiro fica em 0,87, né, que é a diferença aqui do 1,7, do 1,87 e o gol que o Bahia marcou. Então aí um bom desempenho do goleiro do Atlético Paranaense, que tomou praticamente um gol a menos do que o esperado. E para fechar nossa análise, quando a gente olha aqui para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu acho que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes na partida e somando aí os dois times, o desempenho, né, a qualidade do jogo. Pelo lado do Bahia, a gente vai ver várias estatísticas aí com 4 ou 5 estrelas, né? Expectativa de assistências, finalizações, expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, e algumas estatísticas aqui com menos estrelas, né? Desempenho do goleiro e número de gols marcados com 3, e desempenho nas finalizações que ficou devendo aí apenas com 2 estrelas. Mas de qualquer forma, um desempenho aí relativamente bom do Bahia. Pelo lado do Atlético Paranaense, a gente tem algumas estatísticas com 4 estrelas, né, como expectativa de assistências, desempenho nas finalizações e desempenho do goleiro, e as demais estatísticas aí com 3 estrelas ou menos. Então aí acho que uma partida apenas mediana no cômputo geral aí do Atlético Paranaense. Acho que o resultado ficou então um pouco pior para o Bahia, né, que teve um desempenho a princípio melhor do que o Atlético Paranaense, mas ficou aí com o empate. Então, fechamos aí mais uma análise de Bahia 1, Atlético Paranaense 1. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!